Pai. Te oramos tão agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O ano novo, a época de festas é maravilhosa, não? É um período muito bom. Isso não serve para dar descanso físico para a gente, prover muito humor e muita diversão, não é verdade? Passar tempo com a família é muito bom, viajar. A gente passou uma semana lá em Brasília com nossos familiares, foi maravilhoso. Depois fomos passar o ano novo com o Anderson e a Viviane da Igreja do Rio, lá em Saquarema. Passamos uns 5, 6 dias com eles, foi ótimo também. No caminho de volta lá, o carro tinha ficado parado uns dias, eu não sei se por isso, meu conhecimento mecânico é maravilhoso, mas o ar-condicionado pifou, então a gente saiu da cidade maravilhosa e daquele calor maravilhoso e dirigimos até São Paulo assando. Então, o bronzeado que a gente tem veio mais do assado do que de qualquer coisa. Ontem à noite, a gente já marcou alguns tempos esses dias, a gente vai passar mais uns dias essa semana viajando, mas esses 4 dias que a gente está aqui, a gente marcou uns tempos, aí um casal veio ontem lá em casa, e a gente, conversando, fazendo planos, e chega às 9h30, eu sou completamente diurno, eu quero dormir quando dá 10 horas, 10h30, eu já não tenho quase energia nenhuma. Todo mundo preparado para dormir, a Sofia grita, pai! Aí a gente vai lá no quarto, tem uma lagartixa ali. Eu falei, meu Deus, de onde veio uma lagartixa num apartamento no 8º andar? E aí vai, arrasta móvel, tira coisa. Eu falo, como que eu vou tirar uma lagartixa daqui? Eu não vou dormir com a lagartixa nesse apartamento. Isso mostra o quanto urbano eu sou. E eu falei, vamos pegar um Baygon para matar. Aí quando eu falo matar, meu filho começa a falar, a gente vai matar a lagartixa. Eu falei, meu Deus, isso era a última coisa que eu precisava antes de dormir. Aí eu os despachei para a sala para assistir um desenho e matei, cometi esse pecado contra os animais. Pedi perdão a Deus, então já está tudo certo. Mas realmente eu precisava dormir, eu não ia conseguir dormir com aquela lagartixa, não havia opções. Minha esposa geralmente me acode nesses momentos, mas ela também não sabia como tirar a lagartixa, então não teve jeito. Irmãos, brincadeiras à parte, que 2015 seja um ano maravilhoso em nossas vidas, amém? Que a gente se aproxime muito de Deus, que a gente tenha uma intimidade maravilhosa com Ele, que a gente veja o poder de Deus em nossas vidas, que a gente veja Deus não só nos guiando como povo, mas nos guiando individualmente também, e mostrando para Ele que Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, individual e coletivamente. Todos nós queremos isso, não é verdade? Não queremos um ano abençoado? Não queremos um ano onde vemos o poder de Deus, onde enxergamos o Deus que é invisível, mas cujos sinais são bem reais, são bem tangíveis em nossas vidas. Todos nós não queremos crescimento, não queremos crescer no nosso caráter, não queremos ser pessoas diferentes no final do ano do que somos hoje, não queremos aprender a vencer desafios em nossas vidas, aprender a ter famílias mais próximas de Deus. Alguns aqui querem constituir família. A gente não quer, para os que nós que temos família, paz em nossa família. A gente não quer que nossos filhos cresçam, que eles conheçam a Deus, que eles amem a Deus de todo o coração. A gente quer coisas boas, todos nós desejamos isso para nós e para os queridos ao nosso redor. E ao mesmo tempo que desejamos um ano cheio de paz, um ano cheio de maravilhas e de bênçãos, basta o relógio ticar que os problemas já vêm, que os desafios já chegam na nossa porta. O ano, as dificuldades não esperam o momento oportuno para começarem a bater. Ao mesmo tempo que as férias são maravilhosas, vários aqui passaram um monte de conflito no casamento nesse período. Porque a gente passa mais tempo junto, a gente tem a oportunidade de brigar mais, porque a gente está mais próximo um do outro. A gente olha para o mundo ao nosso redor e há muita confusão para a gente fazer sentido. Há muitas coisas que são difíceis de entender. Pensando num sentido mais macro, a gente pensa na corrupção. Nosso país está envolto no maior escândalo de corrupção da sua história. Isso já até quase anestesiou a gente, o maior escândalo. Não tinha outro aqui que acabou de ter o mensalão. Pois bem, esse agora é maior ainda, em termos de valores envolvidos. E é difícil acreditar. O que a gente faz sobre a corrupção? Como a gente deve pensar sobre os governantes que não fazem jus
ao voto que lhes foi concedido. A gente fica com raiva, a gente busca se vingar, a gente entrega isso para Deus, não pensa a respeito. É difícil fazer sentido da corrupção no país, não é verdade? E saber como agir, como pensar a respeito disso. A gente vive numa sociedade que depois de 2000 anos nunca teve índices de homossexualismo tão altos como na Grécia e na Roma antiga. A gente vê não só o homossexualismo mais exposto, mas ele sendo aceito e virando algo do cotidiano. E eu não estou falando aqui sobre não aceitarmos ou discriminarmos contra homossexuais. Sabe, a tolerância é bíblica e respeito é bíblico. E devemos isso a qualquer ser humano, independente de suas escolhas. Eu não estou falando isso, mas o que pensar sobre homossexualismo? Como que a gente lida? Alguns de nós tínhamos esse passado, vários de nós temos familiares que estão vivendo esse estilo de vida. O que a gente faz sobre isso? A gente ignora, a gente busca falar para todo mundo que isso é errado, como pensar a respeito de tudo isso? No Facebook existe um movimento de protesto contra a violência contra as mulheres, que é sem dúvida uma causa super nobre. E o interessante é que o protesto leva o nome de Marcha das Vadias. Aconteceu já aqui em São Paulo, acontece em várias cidades ao redor do mundo. Nessa marcha, as mulheres protestam sem os sutiãs, algumas nuas, contra a violência contra as mulheres. O que pensar sobre um movimento de mulheres que lutam por uma causa nobre, mas que que tiram suas roupas e vão para as ruas protestar? O que a gente pensa a respeito disso? Isso é certo? A causa vale qualquer tipo de exposição ou não vale? Por que se auto-intitular vadia se o objetivo é lutar contra a violência contra as mulheres? Sabe, o mundo de hoje, eu tirei alguns poucos exemplos ontem olhando na internet, mas há tanto motivo para nos deixar confusos. E como a gente pode fazer sentido de tudo isso? O interessante é que nós não somos os primeiros e dificilmente vamos ser os últimos a vivermos em um mundo confuso. A história do mundo é uma história de confusão. Mais encorajador ainda, a história do povo de Deus é uma história de confusão. A gente quer, às vezes, pensar o contrário, que tudo estava bem certinho e bem planejadinho, mas a gente olha para a Bíblia e a gente vê confusão atrás de confusão. Mas sabe, no meio de toda essa confusão, as Escrituras podem nos dar entendimento. As Escrituras, que são luz, podem dissipar o que não é claro. Elas podem dar aquele raio-x, aquela visão clara de como olhar para o mundo e entender o mundo. E de como fazer sentido de tanta coisa que é difícil de entender. Eu não estou falando aqui sobre a visão evangélica ou a visão católica, ou seja lá qual visão das Escrituras a religião organizada traz para nós. Eu estou falando sobre uma visão que vem quando eu e você abrimos a Bíblia e lemos as Escrituras. Não quando a gente ouve um pastor pregar ou um padre falar, mas quando nós tomamos a iniciativa de abrir, de buscar entender com o nosso entendimento o que a Bíblia ensina de verdade. Isso pode dar luz, isso pode dar entendimento para nós. Por isso, se você está aqui nos visitando e você já fechou os ouvidos, falando, pregação chata já, falando sobre a Bíblia, sabe, me dê mais alguns minutos e pense um pouco, abra seu coração para meditar sobre o que as Escrituras vão falar para cada um de nós hoje. Amém? Sabe, o que as Escrituras falam vai muito além do que o que a sociedade ocidental diz a respeito das Escrituras. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles eram escravos lá, foram as Escrituras, foram os mandamentos de Deus que ajudaram aquele povo a organizar sua mente e formar uma nação. Escravos que agora se tornariam uma nação, porque as Escrituras os ajudaram a organizar sua mente. Quando os israelitas já tinham uma nação formada, mas estavam se desviando, foi por meio das Escrituras que eles resistiram por um tempo, como nação, por meio da palavra dos profetas. E hoje a gente vai falar sobre um dos momentos mais críticos do povo de Deus, onde eles tinham deixado as Escrituras de lado, tinham sofrido as consequências disso, foram para o exílio e haviam voltado desse exílio. E agora tinham um desafio monumental de reconstruir uma nação. E a gente sabe,
irmãos, que reconstruir algo é mais difícil do que construir pela primeira vez. Reconstruir algo envolve não só colocar os alicerces novamente, mas tirar os alicerces que estão podres, discernir o que pode ficar, o que pode ser aproveitado e o que não pode. Exige muito mais. Por isso eu acredito que talvez esse foi um dos momentos, se não o momento mais crítico da nação de Israel. Sabe, antes da gente entrar nas Escrituras, eu fico pensando sobre coisas chatas. Quem gosta aqui de coisas chatas? Ninguém gosta de nada chato, não? O que é chato faz a gente perder a atenção. Talvez você esteja pensando, nossa, essa pregação é chata. O que é chato faz a gente se desviar, faz a gente ir para outro lugar, se não física, mas mentalmente. Sabe, você acha, qual é a parte mais chata da Bíblia para você? Vamos ser honestos aqui, todo mundo tem alguma parte da Bíblia que acha chata, amém? Vamos lá, quem vai ser corajoso para falar, Yara? As listas de nomes, números, qual? Falou. Os reis, tá bom. Quem mais? Levítico. Acabou? São só essas partes chatas? Sim. Números. Tem algumas partes muito difíceis, eu em particular, naquela parte ali dos profetas, de Ezequiel 40, 48, que fala sobre o templo, e de verdade, essas coisas são maçantes, é difícil ler essas passagens e não ter um sentimento de, puxa vida, que coisa chata. Hoje, no entanto, nós vamos ler alguns trechos da parte que eu considero a mais chata da Bíblia. Vamos abrir em 1 Crônicas 1, versículo 1. E o título da pregação hoje é A Parte Mais Chata da Bíblia. Vamos em 1 Crônica 1 e ler dos versículos 1 a 3. Amém, ou então acompanhar aqui atrás. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé. Sem, Cã, Jafé. Estes foram os filhos de Jafé. Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tirás. Estes foram os filhos de Gomer. Askenaz, Rifate, Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim, Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá, Dedã. Tem muita sugestão de nome aqui, já reparou, né? Que tal a gente continuar? Que tal a gente ler 9 capítulos de versículos assim? Falando de nome, de genealogia, esses foram os filhos, blá, 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 blá. É difícil ler esses versículos. Quem é filho de quem? Onde foram morar? São quase 6.000 palavras falando de quem é filho de quem. E pior, todas ou quase todas essas informações já estão em outros lugares na Bíblia. Se você ler lá 1ª e 2ª Reis, a maioria dessas informações está lá. Se você ler Gênesis, Números e outros livros, essas informações já estão lá. Por que escrever 9 capítulos de informações chatas e que já estão nas Escrituras em outro lugar? Não bastava as pessoas irem lá aos outros livros e simplesmente lê-los? Bem, qual era o contexto aqui? Para a gente entender e não ficar desanimado, vamos entender o contexto. Os judeus haviam acabado de voltar do exílio. Eles ficaram 70 anos como escravos na Babilônia. E voltaram depois, debaixo do Império Persa, em 537 a.C. Por volta de 100 anos, os judeus haviam tentado reconstruir o templo, mas não haviam conseguido ainda. E quando Neemias chegam na cena, já havia se passado quase 100 anos, e o povo não havia conseguido ainda reconstruir direito o templo e reconstruir as muralhas da cidade. Na antiguidade, uma cidade não ter muralhas era que nem você morar numa casa sem porta. O sentimento de insegurança, de privacidade, de limite, era quase intransponível. Você precisava de muralhas para você sentir que você tinha uma identidade como vilarejo, como cidade. Israel não tinha mais o papel central que Deus havia prometido ao povo de Deus. E talvez mais importante, faltava um rei para eles
da descendência de Davi. E os persas tinham liberado os judeus para voltarem, mas eles não tinham liberado os judeus para terem um rei e para constituírem um rei sobre seu povo. Como assim? Os judeus deviam ter se perguntado. Como é que as coisas não estão funcionando? Como que Deus não está vindo ao nosso auxílio e não está nos ajudando nesse momento? O povo estava desanimado, confuso, se perguntando onde que Deus estava no meio de tudo aquilo. E o autor de Crônicas, possivelmente Esdras, que era um estudioso da lei, ele começa a narrar novamente a história do povo de Deus. E às vezes, a mesma história precisa ser narrada com palavras diferentes. Para a gente se lembrar, para a gente ter uma perspectiva nova sobre as mesmas coisas que já aconteceram. E ao longo desses primeiros 9 capítulos de Crônicas, ele lembra ao povo de onde eles vieram. Ele lembra ao povo o que Deus já havia feito em seu meio. Ele lembra ao povo como eles podiam lidar com a confusão, com a perplexidade do mundo ao redor deles. E dá para acreditar na teologia de esperança do livro de Crônicas, porque o Deus de Israel tem provado ser fiel à sua palavra ao longo das gerações, começando com Adão e passando por todos os outros mencionados nas genealogias. E é isso que o autor de Crônicas está tentando infundir no coração de cada um. Lembre do que cada nome que está sendo narrado aqui significa. Lembra da história de fidelidade de Deus por trás de cada pessoa que tem o seu nome narrada nas Escrituras. Que Deus já agiu, que Deus já trabalhou, que Deus já salvou, que Deus já usou cada um desses homens e dessas mulheres, tanto os famosos como os obscuros. No capítulo 2 de Crônica, ele fala: estes foram os filhos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Estes foram os filhos de Judá, Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Aqui no resto do capítulo 2, a gente vai ver a genealogia de Judá. É interessante isso, porque no primeiro versículo, ele começa a falar, aqui estão os filhos de Jacó, e fala as tribos de Jacó. Mas aí ele esquece as 11 e começa a falar só da tribo de Judá. Ele fala, olha, Judá teve 3 filhos. E ele começa a falar e narrar o que aconteceu com Judá. Sabe, quem foi Judá? Judá foi o 4º filho de Jacó. Não era o primeiro filho. Não era aquele filho que deveria ter a proeminência, que deveria receber a maior honra. Mas a gente sabe que Rubens, que foi o primeiro filho, ele pecou contra Jacó e perdeu o privilégio de ser o primogênito. E ao longo do tempo, quem ganhou esse privilégio foi Judá. Mas Judá também pisou na bola. E a Bíblia fala aqui, começa a falar desde os filhos de Judá, e certamente ao longo do período da história, Judá pisou muito mais na bola ainda. Judá também perdeu o privilégio de ser a tribo especial de Deus. E o que o autor de Crônicas está dizendo aqui, apesar de tudo isso, Deus está dando uma segunda chance à tribo de Judá, a vocês, judeus. Por isso é altamente revelador aqui nesses primeiros capítulos que Judá recebe tanta proeminência. O autor de Crônicas estava dizendo para eles, Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus que levanta a gente, mesmo quando caímos. Deus é um Deus que perdoa pecados e que aceita de volta qualquer um que volte para Ele. Qualquer um que queira tentar de novo, apesar e mesmo que tenhamos pisado na bola de maneira crassa. É um Deus que é devagar para se irar, mas rápido para perdoar. É um Deus que não deixa de gostar de nós, mesmo quando nós deixamos de gostar de Deus. É um Deus que quer intimidade conosco, mesmo quando a gente está preguiçoso demais para buscar a Deus e ter intimidade com Ele. E agora aqueles homens e mulheres que voltaram do exílio, em sua maioria descendentes de Judá, estavam sendo chamados a aproveitar a sua segunda chance. Não desperdicem isso, judeus, era o que o autor de Crônicas estava falando. Aproveitem que Deus quer usar vocês de novo, que Deus quer formar uma nação novamente, apesar de vocês terem pisado na bola. Você se sente animado sobre seu futuro? Você
sente que Deus quer usar você de novo? Talvez a gente tenha passado por um período, ou esteja passando por um período na vida em que a gente não tem visto muito Deus. E que está difícil enxergar como que dias vindouros podem voltar a ser bons. Deus está perguntando para você, você crê que mesmo que você se sinta como ossos secos, eu posso trazer vida espiritual à sua vida novamente? Nunca na história do mundo ocidental, os jovens, e eu falo jovens mesmo, 17 até 25 anos, acreditaram tanto que seu futuro ia ser brilhante. Isso pesquisa atrás de pesquisa fala. Os jovens em geral acreditam que sua vida vai ser maravilhosa. E eu adoro isso, porque é verdade. Sabe, esse pensamento é bíblico. É bom, não só os jovens, mas os velhos também acreditarem que sua vida vai ser incrível. Mas tem uma condição. E eu falo jovens, e eu falo aos mais não tão jovens. Para a nossa vida ser incrível, nós precisamos fazer as coisas da maneira de Deus. Nós precisamos nos render a Deus e decidir fazer novamente o que Deus pede de nós. E nos dedicar a isso com todo o coração. E aí sim, você pode sonhar, eu posso sonhar, de que nossa vida vai ser incrível. Amém? No capítulo 3 de Crônicas, no versículo 1, a Bíblia fala, estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. E aí depois no versículo 17, estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro. O autor começa a falar, para todos os efeitos práticos, Davi e teológicos, Davi foi o primeiro rei de Israel. Houve 2 reis antes, mas foram reis que não agradaram a Deus. E Davi começa sendo a genealogia que marca uma dinastia. E Joaquim foi o último desses reis que foi levado para o cativeiro. Sabe, historicamente, havia todas as razões para que a família de Davi tivesse sido exterminada pelos babilônios. Quando um povo inimigo conquistava um outro povo, a primeira coisa que se fazia, e se faz até hoje, em dias de guerra, é eliminar a família real. É eliminar os governantes, as pessoas que governam e que têm chance de vir a ser reconhecidas pelo povo como governantes. Então, havia todas as razões para que não só Joaquim, mas toda sua descendência fosse morto pelos babilônios, para assegurar que esse povo não vai ter um rei ou alguém que possa ser alçado à posição de rei facilmente. Mas Deus havia mantido viva a descendência de Davi. Contra todas as circunstâncias, contra todas as probabilidades, Deus havia mantido um descendente de Davi vivo, para que sua promessa não falhasse. E Deus não só havia mantido um descendente de Davi vivo, Deus manteria uma linhagem de Davi viva por mais 400 anos, até que chegasse o Rei Supremo do povo de Deus, o nosso Rei, Jesus Cristo. Apesar das guerras, apesar dos conflitos, apesar de tudo, Deus foi fiel. Deus manteve o homem e a linhagem que Ele queria, que Ele escolheu. Deus manteria vivo em sua família um coração suave e pronto a obedecer, apesar de toda a dureza ao redor dessas famílias. O autor de Crônicas estava lembrando aqueles homens e aquelas mulheres, e a mim e a você hoje, que Deus trabalha mesmo contra todas as probabilidades. Que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para se mostrar poderoso. Ele é um Deus que se mantém firme às suas promessas. E Ele faz isso apesar até dos nossos pecados, se a gente sempre volta para Ele. Você tem enfrentado alguma situação em que não parece provável ter vitória? Ou você talvez deseje algo no seu coração que, humanamente falando, é muito difícil de acontecer? Bem, o Deus de Israel, o Deus a que servimos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus que trabalha contra as probabilidades. Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam por Ele. É um Deus que pode fazer mais por nós do que nós jamais vamos poder fazer. Amém? Vamos terminar aqui no capítulo 4
no versículo 13. Vamos terminar a leitura de Crônicas, depois a gente vai para outro lugar. Estes foram os filhos de Kenaz. Capítulo 4, versículos 13 a 16. Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazime, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Faz sentido, né? Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefuné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Quinás. Estes foram os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Tem até gente doida aqui nas escrituras. Jealelel. Então, se você tem um parafuso a menos, de novo, você acha encorajamento aqui na Bíblia, amém? Sabe, por que falar sobre Otoniel e Calebe? Quem foram esses homens? Bem, Otoniel e Calebe foram homens que, em algum momento da história do povo de Deus, foram responsáveis por aumentar as fronteiras do povo de Deus, no período dos juízes. Eles lutaram e Deus concedeu vitórias para eles. E isso alargou o território, aumentou o número de terras que Israel possuía. E seu exemplo aqui devia servir para encorajar os exilados, lembrando-lhes que Deus ainda era capaz de aumentar as fronteiras daquela pequena terra que Deus havia devolvido para eles, depois do exílio. Que Deus faria isso, não só por meio de eventos catastróficos e grandes, mas Deus faria isso por meio do esforço individual de pessoas, indivíduos fiéis, que apesar das circunstâncias decidissem lutar, e decidissem encarar a batalha, e acreditar que um homem pode sim influenciar multidões, que um homem e uma mulher pode sim fazer com que um grupo enorme, inteiro, mude. Talvez não diretamente, mas Deus age, multiplica o esforço desse indivíduo e faz milagres, multiplica força e faz coisas acontecerem. O autor do livro busca animar o povo, ajudando a não olhar para as suas circunstâncias, mas para o plano, para as promessas de Deus. Sabe, o problema do povo, há 2.500 anos, não era um problema de circunstâncias ruins, ainda que as circunstâncias fossem ruins. O problema do povo era um problema de teologia ruim. Sabe, o nosso problema, irmão, não é que a sua vida está difícil, ou que a igreja está passando por momentos desafiantes. O problema nosso, ontem, hoje e sempre, é que nossa teologia é ruim. É que a gente vai pouco para a Bíblia, para meditar sobre o que a Bíblia ensina, sobre o que as Escrituras falam sobre o mundo. Porque quando a gente fizer isso, quando a gente se dedicar, quando a gente se esforçar e perseverar em ler, em meditar, e não abrir mão do que as Escrituras ensinam e prometem, nossa vida vai funcionar. Vai dar certo, seja lá o que nós estejamos passando. A igreja vai voltar, vai ser um lugar incrível. Vai ser um lugar de esperança para os perdidos. Vai ser um lugar onde nós vamos criar nossos filhos. Nosso problema é a nossa teologia. E a gente precisa, talvez a melhor decisão que podemos tomar em 2015, é voltar. E quem já é incrível, continue, cresça mais ainda, mas voltar a ser um povo da Bíblia. Voltar a ser um povo que acorda cedo, sim, para ler a Bíblia. E que não fica com a preguiça de não colocar o despertador meia hora, 1 hora mais cedo para acordar, mesmo com sono, mesmo que a vida seja difícil. Eu sei que alguns aqui acordam 4 da manhã, 5 da manhã, que passam o dia inteiro em ônibus, metrô, para chegar no trabalho, que tem a vida difícil, mas ainda assim, irmãos, é mais difícil vivermos a loucura dessa cidade sem a clareza das Escrituras, sem a força que a palavra de Deus pode nos dar, amém? Eu quero chamar a cada um de nós a tomar a decisão de voltarmos a ser estudantes da palavra. Sabe, não leia a sua Bíblia, em nenhum momento você é chamado a ler a sua Bíblia. Medite nas Escrituras. Eu acho chocante que vários de nós temos perdido o hábito de anotar, de sublinhar, de ler livros a respeito das Escrituras, de resumir,
de realmente buscar entender coisas que você não entende, de aprender mais sobre um livro da Bíblia, qualquer um, e saber contá-lo do começo ao fim. É hora, irmãos, de nós tratarmos a Bíblia como alguns aqui têm tratado o concurso público. Como nós tratávamos a escola, quando a gente precisava de uma nota para passar. A gente precisa abrir a Bíblia e não só, deixa eu abrir aqui alguma coisa para me encorajar. Trabalhe duro para você buscar encorajamento. E vai vir a força. Mas a gente precisa abrir o coração para ter disposição de trabalhar por Ele. E de ter o Espírito que Deus espera de nós. E garimpar o ouro que está aqui nas Escrituras. Amém? Vamos fazer isso em 2015? Está aqui na nossa disposição. A gente nunca teve a Bíblia tão acessível a nós. Em iPads, em celulares, em versões múltiplas. A gente nunca teve no português tantas versões traduzidas da Bíblia. Leia uma versão nova, se a NVI está chata para você. Tem a mensagem, tem a Bíblia nova, tem a nova tradução na linguagem de hoje, tem as mais antigas. Tem a versão fácil de ler, tem para todos os tipos de português. Pegue um livro, peça a recomendação de alguém, me ajuda a achar um livro para eu entender mais, um comentário bíblico, alguma exposição. Me ajuda a entender, eu vou estudar um assunto que eu nunca entendi na Bíblia esse ano. Faça algo que vai emocionar a sua vida de devocional. Amém? Isso todos nós podemos tomar essa decisão hoje de fazer. Alguns aqui poderiam decorar escrituras novamente. Que tal a gente começar a recortar papeizinhos e colocar no banheiro, no guarda-roupa e decorar uma escritura por semana? E ter o alvo de até o fim do ano a gente ter 50 escrituras decoradas. Sabe, isso faz milagres por nossa vida. Que tal a gente decidir, irmãos, ensinar novamente as escrituras para alguém que ainda não a conhece? Sabe, ensinar nos faz aprender mais do que qualquer coisa. Você vai lá, não só as escrituras que a gente já sabe, mas o irmão ou a pessoa que está lá aprendendo, ela vai ter dificuldade com alguma coisa por causa da guerra espiritual, e você vai ser chamado a ir descobrir o que pode ajudar o seu amigo a entender. Você vai descobrir o que é que a Bíblia fala sobre outras religiões, e a sua convicção vai aumentar. Você vai descobrir como ajudar alguém que tenha pecados diversos, e você vai ter a sua convicção aumentada em alguma área. Vamos tomar a decisão, irmãos. Não é complicado ajudar alguém a se tornar um cristão. Sabe, são as coisas básicas que todos nós podemos voltar a fazer. Que tal a gente convidar um vizinho, um colega de trabalho para vir jantar em nossa casa? Marque um jantar com alguém que não é cristão ainda. Convide ele para sua casa, para dar comida para ele, para jogar, para ir ao cinema, para fazer algo. Sabe, comida abre os corações das pessoas, como poucas coisas. Faça um bolo, um pudim, leve para alguém. Vamos voltar a falar. Às vezes a gente tem a impressão de que precisa ser algo complexo ou extraordinário para ter efeito. Que tal a gente voltar, e eu me incluo nessas decisões. Eu me envolvi em tantas questões e problemas em 2014. Eu quero me arrepender. Eu quero voltar a convidar pessoas aonde eu for. Se eu vou comprar alguma coisa na loja, eu quero falar. Às vezes eu tenho a sensação de que, poxa, isso não vai ser efetivo. Mas sabe o que não vai ser efetivo? Se eu ficar com a boca calada. Aí não vai ser efetivo mesmo. Falar, ter convites na carteira. Quantos de nós temos convites para esse culto, para um bate-papo na sua bolsa ou carteira nesse momento? Não. É uma pergunta para você responder. Sabe, se a gente não tem convite, é difícil com a vida corrida você poder lançar a mão lá do seu nome e telefone e dar para alguém. Vamos comprar alguns convites. Se você não quer comprar, faça convites. Pega uma folha de papel A4, parta ela em 8 pedaços, escreva seu nome e telefone, o endereço daqui e bote no bolso. E fale para as pessoas sobre Jesus. É a melhor notícia que alguém pode ouvir, mesmo que ela não considere isso naquele momento.
Salmo 119. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois me orientam a cada passo. Entendo a vida melhor que os meus professores, porque tomo todas as decisões só depois de pensar bastante sobre a tua vontade revelada. Sabe, você quer fazer sentido da confusão ao seu redor? Você quer ter um ano de crescimento? Você quer ter um ano de bênçãos? Tenha certeza de que as Escrituras dão um caminho para tudo isso acontecer. Vamos nos dedicar a ela. Amém? Vamos agora tomar a nossa ceia. E vamos lá em João 5, versículo 39. Jesus falou em João 5, vocês estudam as Escrituras porque creem que elas dão a vida eterna. E as Escrituras conduzem a mim. Sabe, em última instância, o objetivo de estudarmos as Escrituras é nós chegarmos até Jesus. Não são as Escrituras que nos dão vida, é Jesus que nos dá vida. Não foram as Escrituras que morreram por nós, foi Jesus que morreu por nós. Não são as Escrituras que hoje estão ao lado de Deus, advogando e defendendo a nós e lutando por nossas vidas. É Jesus. O mérito das Escrituras é nos conduzir a Jesus. Nos conduzir àquele que nos dá vida. E esse momento da Santa Ceia é um momento onde realmente nós que somos discípulos, que entendemos o que Jesus fez, que nos rendemos a Ele, podemos celebrar a lembrança de Jesus. E há muitos motivos pelos quais podemos celebrar. Hoje eu quero chamar a gente a celebrar o fato de que a gente pode conhecer Jesus por meio das Escrituras. De que a gente pode entender quem foi esse homem. De que a gente pode entender a mente dele. Como ele agiu, como ele se sentiu, como ele viveu sua vida. E as Escrituras nos dão esse privilégio. Vamos tirar esse tempo, à medida em que a gente come do pão, toma do suco da uva, que representa o corpo, o sangue de Jesus. Vamos lembrar do privilégio que nós temos de conhecer esse herói que temos em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque podemos conhecer a Jesus. Cada um aqui, Pai, que é um discípulo, pode se lembrar de quando não conhecia a Ele. Eu lembro da minha vida, do vazio que eu sentia, da confusão que existia na minha cabeça e de como a vida não estava fazendo sentido para mim. E pensar em como ele viveu a vida dele, no que ele fez pela humanidade e especialmente no que ele fez por mim, Pai. Como ele esteve disposto a salvar a vida de um homem como a minha. E teve misericórdia por mim, Pai, e por cada um de nós. Eu quis e quero dar a minha vida até o fim para o Senhor, Pai. Nunca ninguém me amou tanto. Nunca ninguém pagou o preço que o Senhor pagou por mim. Mesmo que pessoas me chamem de bobo, ou que pareça que a gente está desperdiçando nossas vidas, Pai, o Senhor comprou o nosso sangue. E é ao Senhor que vamos dar satisfação, Pai. Não as pessoas que nos achem bobos, ou que caçoem de nós, ou que estejam vivendo sua vida de forma diferente. E queremos estar diante do Senhor, Pai, e encher o Senhor de alegria. Ter certeza de que de todas as pessoas nós agradamos a Ti, Deus. Ajuda-nos a celebrar o privilégio que temos de sermos Seu amigo hoje. Te oramos gratos. Em Seu nome. Amém.